Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado por você que sempre nos acompanha. Ontem foi dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e tivemos várias manifestações em várias capitais do país, pró e contra o governo. Nós vamos falar dessas manifestações, do panelaço e também a avaliação dos nossos comentaristas sobre estes e outros assuntos do feriadão e também assuntos para esta quarta-feira. O programa está recheado de informações importantes para você, o que está na entrelinha da informação. Vamos lá então, a gente começa com o destaque de Adolfo Padilha, que esteve em São Paulo acompanhando de perto as manifestações na Avenida Paulista. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu destaque. Bom, meu destaque hoje, Eudes, vai para a manifestação de ontem, né? Eu acho que o Brasil inteiro ontem assistiu, claro que nunca na Globo, né? Nunca nos canais tradicionais, mas é só ver pela internet que Salvador, Fortaleza, Maceió, todos os recantos do Brasil, houve uma manifestação muito grande pelo 7 de setembro, e não pode se deixar de dizer também uma manifestação muito grande pelo apoio às propostas do presidente Bolsonaro. E a gente vai falar disso aqui mais tempo, e toca o programa. Estamos aqui, vamos falar sobre o assunto, por mais que os pantufinhas e isentões se incomodem. Muito bem, vamos agora para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo com certeza acompanhou as manifestações de ontem, a repercussão toda, e a gente vai começar com o destaque dele. O seu destaque está nessa linha mesmo, Divaldo Ceresini? Bom, fique à vontade. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui nessa segunda-feira maravilhosa e vamos começar a semana com o pé direito. Meu destaque de hoje vai para uma reportagem do jornal O Imparcial, de Presidente Prudente, que trata dos países que flexibilizaram a entrada dos brasileiros. É o efeito do avanço da vacinação no Brasil, no início de controle da pandemia, causando esses benefícios para os brasileiros que necessitam se deslocar até outros países e até pouco tempo atrás batiam com a porta na cara dos brasileiros. Então, a partir de agora, em razão deste trabalho, que tardio, mas que aconteceu, de vacinação, do avanço da vacinação, os brasileiros voltam a ter as portas de diversos países abertos. Confira na matéria que vale a pena ter esta informação, ainda que você não tenha o propósito de viajar, mas isso mostra o efeito positivo do processo de vacinação acontecido aqui no Brasil. Ok, muito bem. Vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Olha, a respeito das declarações do presidente Jair Bolsonaro, cada site de notícia abordava de acordo com o tema e de acordo com a sua própria ideologia, sua forma de pensar sobre o assunto. Eu separei aqui algumas informações, uma delas é da revista Oeste.com, na internet, e falando da declaração do Bolsonaro em São Paulo. As declarações em Brasília parece que foram um pouco mais amenas, de um tom não foi tão agressivo, mas em São Paulo, Bolsonaro subiu o tom contra Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: ou se enquadra ou pede para sair. Na Avenida Paulista, o presidente chamou o ministro do STF de canalha e disse que não irá mais cumprir as determinações vindas por Alexandre de Moraes. Bom, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. A gente concorda plenamente com a Janaína, né? Dizer que não tem uma insatisfação real, em massa, da população brasileira contra atitudes do STF, contra o establishment que tenta impedir o governo Bolsonaro, está totalmente alucinado, está totalmente fora da realidade. Eu acho que ontem, ao contrário do que algumas pessoas apostavam, como o próprio Rodrigo Maia, dias atrás, disse que não seria minguada as manifestações, se mostrou que o presidente ainda conta com o apoio de uma grande parte da população, diferente do que diz as pesquisas, né? Diferente do que insinua qualquer tipo de pesquisa. A última pesquisa, por exemplo, que a XP fez, coloca o Bolsonaro derrotado por todos os candidatos já no primeiro turno. Então, que mundo que esse pessoal está vivendo? Qual é a realidade? Na verdade, nós brasileiros temos que entender qual o interesse
Por que tanto interesse em tirar o Bolsonaro? Por que tanto interesse em não deixar ele governar? Você já parou para pensar nisso? Né? Então é nisso que a gente tem que pensar. Por que de repente um STF se movimenta tanto contra um presidente? Por que a oposição não se cala, não aceita o resultado das urnas? Né? Discutir política, propostas é uma coisa, agora querer tirar um governo eleito democraticamente, como é o que acontece no Brasil, criar narrativas fantasiosas, querer incriminá-lo por crimes que ele nunca cometeu, a resposta veio ontem, no 7 de setembro. A resposta veio da forma que a democracia mais defende: manifestação popular, apoio popular. E o governo tem esse apoio. Por desespero dos pantufinhas, dos isentões, o governo Bolsonaro ainda tem muito apoio popular. E você via na avenida, eu estive lá, você via na avenida os ditadorzinhos, né? Senhoras de 70 anos, 80 anos, é um perigo essa senhora tomar o país, né? Senhores, crianças, jovens, é essa turma que a mídia continua, e alguns aqui insistindo que são atos antidemocráticos. Não, se a democracia existe é porque nós somos a sustentação da democracia. Não aquela outra pífia manifestação onde botaram fogo de novo em pneu, onde usaram bandeira vermelha. Essa sim é um perigo para a democracia. Isso é fato. Só não vê quem não quer. Muito bem, vamos lá agora com Divaldo Ceresini. Divaldo Ceresini, o presidente diz que não vai mais cumprir decisões ou determinações de Alexandre de Moraes. E aí, como é que fica? Pois é, Eudes, este que foi mais um ato de campanha do presidente Bolsonaro, né, que há bastante tempo vem mobilizando a população que o apoia, seja por meio de motocicletas, de qualquer outro tipo de evento, organizou este grande evento que aconteceu em diversas cidades do Brasil para continuar tentando alavancar a sua popularidade e vender a versão de que é o salvador da pátria e de que todos os brasileiros de bem, né, muito entre aspas, estão ao seu lado, tentando fazer sempre aquele antagonismo com o Lula, que, na minha opinião, não é opção de voto, não deveria ser opção de voto de ninguém. Afinal, o que ele tinha que fazer, ele já fez, e, no meu entendimento, foi terrível para o Brasil, muita coisa mal feita, que, inclusive, acabaram levando à prisão justa a prisão dele, injusta, na minha opinião, a soltura, assim como de diversos outros. O que me entristece não é necessariamente a gente ver verdades sendo ditas a respeito da conduta de ministros do STF, que tem muitas condutas erradas. O que me entristece é ver muita gente apoiando a continuidade de condutas erradas. Existe um caminho para se tirar ministro do STF. Esse caminho passa pelo Senado. O presidente ele já apoiou 2 dos presidentes que foram eleitos para o Senado. Ele apoiou tanto o Davi Alcolumbre, em detrimento, na época, de um grande aliado, que na época era fortíssimo aliado ainda, o Major Olímpio, e, recentemente, apoiou também o Rodrigo Pacheco. Ele fez um pedido de impeachment em relação ao Alexandre de Moraes, porém foi somente mais uma peça de propaganda. Nós precisamos de fundamentos, e existe muito fato para fundamentar as condutas erradas de diversos, não só do Alexandre de Moraes, não, que, na minha opinião, só esse inquérito aberto por ele mesmo já bastaria, né? Apesar que foi aberto pelo Toffoli, não foi aberto por ele só está dando continuidade ao erro, né? Então, nós temos um caminho constitucional legal a seguir. E é esse o caminho que a gente tem que seguir. Não é o caminho do jeitinho. Imaginem vocês se a gente aceita que o presidente tenha poderes absolutos e amanhã Luiz Inácio Lula da Silva é eleito. E aí? Como que a gente fica? Então, ninguém deve ter poder absoluto. Não devemos terceirizar a nossa liberdade. A nossa liberdade deve ser exercida por nós mesmos. Não existem salvadores da pátria. Muito bem, vamos lá. Olha, após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar descumprir, então, as decisões judiciais e pedir a renúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal, ontem, 7 de setembro, o presidente da Corte, do STF, Luiz Fux, disse que fará um pronunciamento em nome dos integrantes da Corte na próxima sessão, que está marcada para hoje. A fala do Fux no plenário, de acordo com interlocutores que foram ouvidos pelo jornal O Estadão, deverá tocar em alguns pontos que os magistrados consideram inaceitáveis, como a possibilidade de o presidente
descumprir decisões judiciais. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. O que muda o Fux? O Fux devia convidar sim, ou convocar os seus ministros para uma pauta, mas uma pauta de reação e atendimento à maioria da população brasileira. Se ontem ele não entendeu o recado que as ruas deu, ele está fazendo parte da turma alienada. Se ontem ele não entendeu que o poder ainda emana do povo, que país está vivendo o Fux? Será que eles não percebem os exageros que o Alexandre de Moraes anda cometendo, que o Barroso anda cometendo, agindo como ativistas políticos dentro do STF? É isso que a gente não quer mais, é só isso. A gente quer que as leis sejam respeitadas. E o presidente fez um discurso muito duro ontem, e o discurso dele tem um respaldo muito forte. Ele vai convocar o Conselho da República, ele vai ouvir, e se ele tiver o apoio desse Conselho, o jogo vai mudar. Né? Porque apoio popular ele já tem para isso. Ficou mais do que demonstrado ontem, por mais que se retorçam aqui do meu lado, por mais que se retorça quem está me ouvindo aí, uma pequena minoria que está me ouvindo. Veja aqui em Presidente Prudente ontem também teve uma manifestação muito legal, entendeu? Então todos os lugares do país se manifestou. Como eu disse, em todos os rincões desse país teve gente saindo com a bandeira verde e amarela se manifestando. Já a oposição tentou de uma forma pífia fazer algo para contrapor e passaram vergonha. Foi vergonhoso. Não dava um quarteirão aqui em São Paulo, eu passei por lá e vi. Não dava um quarteirão a turma que estava com bandeira vermelha se manifestando contra o presidente Bolsonaro. Enquanto a Avenida Paulista viu um evento nunca visto na história do Brasil. Né? Rio de Janeiro lotou a orla, Salvador lotou a orla. Ou seja, o Brasil saiu de novo às ruas e se precisar vai sair novamente. O presidente Bolsonaro pegou ontem um reforço que ele precisava. Uma injeção na veia de coragem para tomar atitude dentro das quatro linhas. Porque se tem um ditador no Brasil, não é o presidente Bolsonaro. Ditador não abaixa MP dando liberdade de expressão nas redes sociais, gente. Cai na real. Ditador manda prender e ele não mandou prender ninguém. E mais do que ele é atacado. Então quem continua com esse discursinho de querer grudar nele títulos como genocídio e ditador, está sentindo que a força popular, como eu já disse aqui várias vezes, que a CPI deixaria ele mais forte, ele vai continuar ficando mais forte. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Divaldo Cerezini. Divaldo, diz aí pra gente o que o Fux deve falar, hein? Essa foi mais uma reação, né, do STF em relação às palavras ditas ontem pelo presidente. No meu entendimento, ele excedeu o limite da legalidade nas suas palavras. Ele sim teria avançado aquela tênue linha entre a opinião, né, e a incitação à criminalidade. Volto a dizer, nós temos um caminho que é legal, constitucional e sólido para tirar ministros do STF. Esse caminho é o Senado, é o impeachment. E nós temos gente, pelo menos eu devo acreditar que o governo tem gente em quantidade suficiente lá no Senado para isso. Afinal, elegeu muitos senadores, afinal, tem dado muita, mas muita verba de emenda para senadores, entregou o governo para o Centrão, principalmente, isso ficou evidente com a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil. Em declaração do próprio presidente Bolsonaro, ele disse que ele é e sempre foi do Centrão. Então, a maioria, por que não exercê-la? Ok, é isso aí. Nós encerramos a primeira parte do programa. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas, os bastidores da informação, da notícia, aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Voltamos já. Ok, já estamos de volta aqui no Entre Linhas. Vamos falar aí do protesto a favor do governo Bolsonaro e contra o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu em São Paulo também. Aconteceu um protesto bem menor, mas aconteceu. O ato teve a participação de partidos de esquerda. Aconteceu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Além de lideranças sindicais e sociais, gritos dos excluídos e excluídas ocorre anualmente no dia 7 de setembro, desde 1995, e cobra medidas para reduzir as desigualdades sociais. O movimento condena negacionismo do presidente durante a pandemia e atuais ameaças golpistas. Vamos falar desse movimento da esquerda aí, visivelmente bem menor do que o da direita,
Por que será que está desse jeito, hein? Os números das pesquisas me parecem que não falam dessa forma, né? Vamos saber dos nossos comentaristas como é que está acontecendo, o que é que está acontecendo aí com as pesquisas, com os números e esse protesto aí do pessoal de esquerda no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Divaldo Ceresini, é com você. É mais um evento de campanha política, né? Se de um lado tinha a campanha política do Bolsonaro, desse outro lado aqui a campanha política do Lula. No meu entendimento, o desastre que o governo Bolsonaro tem promovido no campo econômico tem favorecido esse tipo de argumentação. Afinal, todo mundo vê que as coisas estão muito mais caras e não adianta terceirizar a responsabilidade, não. Nós vivemos uma crise e o presidente não trabalha para sairmos da crise, pelo contrário, ele age diuturnamente para aumentar a crise, seja atacando diversos outros agentes do campo político, seja priorizando assuntos que não são os assuntos do momento. Nós temos dólar elevadíssimo, e qual que é a prioridade do governo? Dar mais dinheiro para o fundo eleitoral, sendo que nós deveríamos conter as despesas, dar mais eficiência ao serviço público, e essa eficiência não passa somente por não repor vagas, muitas das vezes necessárias, ocupadas por servidores que se aposentaram, que faleceram, ou simplesmente pediram exoneração. E quem está na fila por requerer benefício na Previdência, no INSS, quem está dependendo de alguma questão da Receita Federal, vive isso. Muita gente com restituição de imposto de renda, um dinheiro que é da pessoa, que não é do governo, que o governo arrancou do bolso da pessoa indevidamente e que agora passa aí 1 ano, 2 anos para devolver esse dinheiro. Então, nós precisamos da eficiência, sim, nós precisamos do uso de tecnologia, mas não é simplesmente, nós precisamos diminuir, sim, a quantidade de funcionários públicos, mas não é simplesmente arrancar todo mundo, porque os serviços públicos continuam a existir e eles precisam ser prestados com qualidade. Então, nós precisamos de gestão, nós precisamos de ter um governo que entregue aquilo que prometeu em campanha e não que continue eternamente em campanha, porque esse tipo de conduta só favorece o discurso de eventos como esse que a gente viu e que, na minha opinião, sequer deveriam existir. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu passei por lá, eu vi pessoalmente, diferente do que as imagens editadas tentam fazer no plano mais baixo, para demonstrar muita gente. Era a pífia, não tinha 2.000 pessoas na manifestação deles, aqui na Anhangabaú. Estava horrível. Mas isso nunca nos assustou, aqueles que defendem de fato a democracia. Porque a gente percebe ao andar nas ruas. Eu percebo, Eudes, sobre o espaço que eu tenho aqui na Prudente News e na TV brasileira, quando eu ando aí nas ruas de Presidente Prudente. Quantas pessoas que às vezes me reconhecem pelo nome, vêm conversar comigo e falam: eu concordo com tudo que você fala na rádio, né? As minhas enquetes na internet, elas são bem numerosas, não é aquelas enquetes de 5, 6 participantes, não. Então as pessoas, quando elas te dão a resposta de ouvir o que você está falando, é porque você está falando o que a maioria delas estão pensando, né? Algumas pessoas vão cair nessa realidade. Eu acho que tem que ter o contraponto, sim, eu acho que tem que ter, nem tudo pode ser a favor. Mas hoje o jogo que é jogado no Brasil é um jogo muito perigoso, é correr muitos riscos, porque o governo federal, com todos os tropeços e com a pandemia, com toda essa oposição, ainda tem números que fazem dele o melhor governo da história do Brasil até hoje. Em números, em competitividade, na economia. Claro que eu digo sempre que o fator econômico dos preços se reequacionarem ao alcance de todos nós aqui, o Baixo Afegão, esse é o próximo passo. Aliás, esse é o grande desafio. Nós temos que reduzir o preço dos alimentos, o preço do combustível, por mais que já foi demonstrado que a realidade dos nossos combustíveis, do preço hoje do nosso combustível é o ICMS. Quem faz esse discurso aqui que não é, vamos lá, vamos fazer uma live sobre isso, vamos discutir sobre isso. Pergunta se vem, não tem coragem de vir discutir, porque aí nós teríamos tempo para explicar por que o preço da gasolina está esse valor, que o governo federal, dentro das possibilidades dele, está fazendo o que ele pode. Mas os governadores, pensando na política, se abaixar a gasolina, é mais popularidade para o presidente. Se o presidente, com a gasolina custando a R$6 e todo esse sistema querendo culpar ele disso, lotou e movimentou e conseguiu fazer as pessoas saírem de casa como ele conseguiu ontem, você fica imaginando se a gasolina tivesse a R$2,50 então.
Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, a deputada estadual Janaína Pascoal comentou nas redes sociais as manifestações de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro no feriadão de ontem. A maior delas aconteceu na Avenida Paulista, como já dissemos aqui, e foi marcada por um duro discurso do presidente contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Janaína ironizou as discussões a respeito de um eventual impeachment do Bolsonaro. O PSDB convocou uma reunião de sua executiva nacional para debater o tema. E o governador de São Paulo, João Dória, defendeu publicamente o impeachment do presidente da República. Vamos lá, falando sobre esse assunto, sobre um possível impeachment do presidente da República, será que é possível? Vamos com Adolfo Padilha. Eu já falo há muito tempo que tem mais gente desconectada da realidade, né, Eudes? A imprensa está desconectada da realidade. Aliás, a imprensa ela luta como o seu último suspiro para tentar vender uma informação que as redes sociais não permitem mais. A imprensa, a grande imprensa que sempre teve o poder da informação, a imprensa sempre foi conhecida como quarto poder por ter essa possibilidade de massificar a proposta que ela quer, de intensificar a informação que ela pretende e ela tem interesse. Por isso que a imprensa é conhecida como quarto poder. Se a gente ainda não entrar no detalhe da imprensa marrom, aquela que inventa, aquela que muda, aquela que não relata o que aconteceu, mas relata o que ela quer dizer e o que ela quer passar. E as redes sociais hoje acabou. Eu estou aqui hoje longe do meu estabelecimento onde normalmente a gente faz o programa, né? Peço até desculpa aí um pouquinho a imagem pode estar um pouco trêmula, mas estou aqui com um celular na mão, estou passando a informação que a gente acredita que seja a informação mais correta, ou um ponto de vista que é um ponto de vista meu, e tem muita gente que ouve, tem muita gente que acredita, e tem muita gente que às vezes completa o que você está falando aqui nesse espaço que a gente tem, com aquele pensamento que ele tem, e assim tira uma conclusão que não é mais aquela conclusão única induzida por uma grande emissora de TV como a TV Globo, né? E aqui a gente faz um recado bem claro, nós que apoiamos o governo Bolsonaro, e ontem nós somos uma grande massa disso, comece a fazer o seguinte, não compre mais em lojas que anunciam na Globo. Aí em Presidente Prudente, conversando com um grande empresário, estou para dizer que é entre os 10 maiores empresários da nossa cidade, ele anunciou que não vai anunciar mais na Globo, devido ao posicionamento radical contra a postura do governo federal. Então, pensa nisso, vamos começar a ser prático. Nós todos que temos um apoio, que acreditamos no governo Bolsonaro, deixamos de comprar produtos em lojas ou estabelecimentos que anunciam na Globo. Começa todo mundo a fazer isso e tiramos dele aquilo que todo mundo se incomoda, que é dinheiro, né? Mexeu no bolso, aí a coisa fica complicada. Já está complicado para eles porque eles não têm mais aquele mundo de dinheiro público para poder anunciar o padrão de qualidade que eles tinham em nome de vender as informações que eles queriam. Alô, Eudes, um abraço e mais uma vez desculpa aí se saiu um pouco trêmulo, mas é do jeito que a gente deu para tocar por aqui. Olá, Adolfo Padilha, muito obrigado. Vamos lá, Divaldo Cerezini. Divaldo, como é que é aí? É possível um impeachment do presidente pelas suas declarações? A Janaína ela teve uma aproximação muito grande com o presidente na pré-campanha, né? Se filiou ao PSL, que era o partido dele também, se elegeu com milhões de votos, trazidos por conta da atuação dela no impeachment da Dilma, que era algo desejado por grande parte dos brasileiros, eu diria quase a totalidade dos brasileiros. E depois disso, depois de eleita, ela teve um período de afastamento do presidente, principalmente naquelas questões que envolveram as condutas em relação ao Flávio Bolsonaro, né, a passação de pano em relação ao Flávio Bolsonaro. E agora ela volta, tá na época aí de campanha, né, chegando na época de campanha, e ela já começa a voltar ao alinhamento que ela entende que lhe trará mais votos. Eu entendia até os eventos de ontem que realmente não tinha indícios para impeachment, não. Hoje eu já tenho dúvida, né? Ontem, as falas do presidente, elas foram no sentido de que nós não devemos respeitar os outros poderes, e principalmente, tá? Eu entendo também que o judiciário denigre a sua própria imagem, mas existem, volto a dizer, mecanismos constitucionais e legais estáveis e duradouros para que a gente faça o judiciário voltar ao que ele deveria ser. Não é dando golpes que nós vamos conseguir isso. Porque, gente, vamos lembrar o seguinte, se você ama o Bolsonaro,
você tem que se lembrar que ele não é eterno, que em algum momento, alguma outra pessoa totalmente contrária a ele vai ser eleita. E essa pessoa vai ter os mesmos poderes. Então, não dá para seguir nessa linha que é proposta. Lembrando que isto é ato de campanha. Não vai conseguir fazer isso, graças a Deus, porque se conseguisse fazer, nós correríamos um risco sério de termos, por exemplo, Lula com todos esses poderes, o que seria terrível para o Brasil. Vamos abrir o olho, gente. A nossa liberdade é nossa, ela não deve ser terceirizada. Nós devemos exercer a nossa liberdade. Ok, muito obrigado, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você mais uma vez pela audiência. Nós voltamos amanhã, nos mesmos horários, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Valeu, muito obrigado.